Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó Deus e meu Pai, convido a Tua divina vontade a reinar em mim, tal como reinas no céu e como reinaste em Jesus e em Maria, quando estavam nesta terra. Que todos os meus pensamentos, atos, palavras sejam agora governados, que este ato seja incentivado e dirigido pela Tua vontade. Desejo que tudo que for realizado hoje por minha humanidade também seja feito na eternidade. Amém. Pai Celestial, eu quero oferecer este ato em suplência por todos aqueles que não entendem, que não compreendem, mas que estão abertos, Senhor. Pessoas que querem, Senhor, encontrar, Senhor, um refúgio neste mundo de trevas onde nós estamos, onde nós não conseguimos ver a luz no fim do túnel, mas o Senhor é a luz. É essa luz que brilha na divina vontade. Por isso nós queremos trazer esse reino da divina vontade em Teu nome, Senhor, para fazer o milagre da Tua criação, da Tua redenção e da Sua santificação no meio de nós. Para que possamos viver inteiramente nessa beleza da graça, de viver na divina vontade. Fiat, faça-se, fiat, faça-se, que a Tua vontade se estabeleça no céu, em toda a terra, que a Tua vontade se estabeleça no céu, em toda a terra, que a Tua vontade se estabeleça no céu, em toda a terra, que a Tua vontade se estabeleça no céu, em toda a terra. Então, criei uma música para a Divina Vontade. Para quem não conhece, procura no nosso canal que você vai encontrar a música que foi feita. E a gravação que está ali é no momento em que eu gravei. Pela primeira vez, cantando, e aí o Senhor inspirando, e foi surgindo automaticamente, sem nenhuma letra anterior, sem nada, somente pela infusão do Espírito Santo, pelo conhecimento da divina vontade, né, que surgiu essa música, que não é minha, é do próprio Jesus Cristo, que usou a minha boca para criar essa música, amém? Eu não tenho capacidade por mim mesmo, nunca criei uma música a primeira vez, então não foi eu, foi Jesus quem criou em mim, tá? Então, para vocês verem que a divina vontade é real, é verdadeira e age inspirando a gente de dentro para fora, é interior. Então, vamos ler um trecho que justamente explica o quanto isso é interior, o quanto que é uma coisa interna, né? Então, é isso que Jesus quer que nós aprendamos hoje. Então, no dia 16 de março de 1922, ele diz: viver na divina vontade não tem nada de bom do lado de fora. Tudo acontece entre a alma e Deus. Assim foi com Maria Santíssima e assim também foi com Luísa. Então vamos lá, continuando o meu estado habitual, pensei, sinto o pior de tudo. Mas meu doce Jesus me diz que seus desígnios acima de mim são ótimos, que seu trabalho que ele realiza em mim é tão importante que ele nem quer confiar isso aos anjos, mas ele próprio quer ser o guardião, o ator e o espectador. No entanto, o que estou fazendo de bom? Nada, minha vida externa é tão comum que eu faço abaixo dos outros. Mas enquanto eu pensava nisso, eu sempre amava Jesus, interrompendo meu pensamento, me disse: minha filha, você pode ver que sem o seu Jesus você não pode pensar ou dizer que está fora do lugar. Até minha querida mãe não fez nada de extraordinário em sua vida externa. Na verdade, ela até fez menos aparentemente. Ela se inclinou para as ações mais comuns da vida. Girou, costurou, varreu, acendeu fogo. Quem teria pensado que ela era mãe de um Deus? Suas ações externas não indicavam nada disso. E quando ela me carregou em seu ventre, contendo nela a palavra eterna, todo o movimento dela, toda ação humana recebeu adoração de toda a criação. Dela veio a vida e a conservação de todas as criaturas.
O sol pendia dela e esperava a conservação de sua luz e calor, a terra pelo desenvolvimento da vida das plantas. Tudo estava vagando ao seu redor. O céu e a terra estavam à sua frente, mas quem viu alguma coisa? Ninguém. Toda a sua grandeza, poder e santidade, os imensos mares de bens que vinham dela eram tudo interior, tudo de dentro. Cada batimento cardíaco, respiração, pensamento, palavra era uma saída em seu Criador. Entre ela e Deus havia correntes contínuas que ela recebia e doava. Nada saiu que não machucou seu Criador e que ela não foi machucada por ele. Essas correntes a aumentaram, a elevaram e fizeram superar tudo, mas ninguém viu nada. Somente eu, o seu Deus e Filho, estava aberto a tudo. Entre mim e minha mãe, essa corrente correu e que o batimento cardíaco dela correu no meu e o meu correu no dela, de modo que ela viveu do meu batimento cardíaco eterno e eu do batimento cardíaco materno, pelo qual nossas vidas foram trocadas, e foi precisamente isso que me fez distinguir diante de mim que ela era minha mãe. As ações externas não me satisfazem, nem as gosto, se não partem de um interior cuja vida eu formei. Agora, qual é a sua maravilha de que sua vida externa seja tão comum? Estou acostumado a cobrir minhas melhores obras com as coisas mais comuns, para que ninguém as aponte para mim, e eu sou mais livre para trabalhar. E quando eu cumpro tudo, faço surpresas e as manifesto a todos, deixando todos maravilhados. Mas é certo que o trabalho que eu faço em você é ótimo. Parece-lhe que faz todos os seus atos correrem na corrente da minha vontade e a corrente da minha vontade correr na sua. E enquanto essas correntes correm, elas fazem um ato apenas com todos os atos das criaturas, fazendo uma vontade divina fluir sobre todos, tornando-se o ator de cada ato de cada um, substituindo todo ato divino, amor, reparação, glória divina e eterna. Que a corrente da vontade humana está em contínuo relacionamento com a vontade divina e que uma flui para a outra. Minha filha, o que eu recomendo é que tome cuidado e siga-me fielmente. E eu? Meu amor, esses dias têm sido tantas circunstâncias que me senti distraída. E ele, portanto, tenha cuidado, porque quando o que você faz não flui na minha vontade, acontece como se o sol parasse de seguir, e quando você está distraída, forma nuvens diante do sol e permanece obscurecido. Mas quando as distrações são involuntárias, um ato forte e decisivo de sua vontade de correr na minha vontade é suficiente para fazer o sol passar e como uma brisa rápida para fazer fugir as nuvens, para fazer o sol da minha vontade brilhar mais bonito. Olha que lindo, gente! Olha que lindo essa passagem, esse trecho da Divina Vontade. E aqui no volume 14, que nós estamos traduzindo no momento, tem muitas explicações claras de Jesus, explicando como que é a Divina Vontade. Então a gente vai tentar esmiuçar tudo isso. Em nome de Jesus a gente vai conseguir, porque cada vez que eu vou partindo para os próximos volumes, eu vou vendo mais coisas novas e mais coisas vão iluminando o conteúdo. Então a gente vai tentar voltar em todos os conteúdos aí dos volumes 1, 2, 3, 4, todos os volumes para que a gente possa estar bem afinados com a Divina Vontade, Então, aqui vamos viver na vontade divina não tem nada de bom do lado de fora. Então é uma vida comum, é uma vida muito simples, é uma vida que as pessoas olham e não veem muita coisa. Mas as pessoas estão entendendo isso de uma forma assim, vamos dizer assim. As pessoas que estão estudando a Divina Vontade, eu percebo que são pessoas que estão vendo isso como algo forte da Divina Vontade, onde não podem fazer nada para o mundo ver, que tem que ser calados, que tem que ser todos eles dentro de si mesmos, internamente, somente não mostrar isso para as pessoas do lado de fora, não falar dessa realidade para as pessoas. Eu sinto isso, eu sinto que falta um pouco de divulgação da Divina Vontade, que não tem a pessoa tem um entendimento e não quer passar esse entendimento para o outro. E Jesus deixa claro que precisa ser divulgado, tanto que tem uma passagem, um trecho nesse livro da volume 14, onde ele deixa claro que é para divulgar a Divina Vontade. Não é porque você quer viver a Divina Vontade, você não vai deixar fazer nada diferente das outras pessoas, que você vai viver uma vida comum, que isso é interno entre você e Deus, não quer dizer que você não fale da Divina Vontade para as pessoas. Então é isso que está faltando aqui no Brasil. As pessoas estão entendendo que tem que ficar caladinho, tem que ficar quietinho, porque a Luísa não foi canonizada ainda, então que não tem muito o que fazer. Não é assim.
né? Ela já é serva de Deus, ela já é considerada uma servidora de Deus e não tem nada de errado, o material está à disposição, a igreja já aprovou esse material, o Santo Ofício já liberou para a gente poder estudar. Não tem nada de errado você pegar e traduzir o livro e fazer isso que eu estou fazendo, que é falar da divina vontade. Então você que sentir no coração de aprender, de divulgar no seu canal, de fazer alguma coisa, você que é, né, uma pessoa que tem essa comunicação, que tem um programa de rádio, que tem um programa de televisão, que tem alguma coisa, que faz uma TV online, faça isso, coloque à disposição de Deus esse, né, o seu trabalho, o seu ofício para poder divulgar a divina vontade. Não tenha medo, né? Viva isso de todo o coração, faça a consagração e comece a falar disso através dos meios das redes sociais que nós temos à nossa disposição. É isso que Jesus está pedindo para mim e pede para você também. Então, vamos lá. Então, viver na divina vontade não tem nada de bom do lado de fora. Tudo acontece entre a alma e Deus. Assim foi para Maria Santíssima e assim foi com Luísa e assim está sendo comigo também aqui na minha pátria, né? Onde eu estou, na minha Nazaré. Né? Na minha vida cotidiana eu também não posso me manifestar muito, né? Meus padres não conhecem a minha paróquia, ninguém sabe. Eu posto isso no meu Facebook, posto, né, nas redes sociais, mas as pessoas não se interessam porque Jesus mesmo diz também em outro trecho que ele disse, aonde que as pessoas que não se interessam é porque a vontade humana delas é muito maior do que a vontade divina dentro delas. Então, quando elas tiverem abertura à divina vontade, elas vão sentir essa vontade de conhecer. Então, a maioria das pessoas estão, né, entulhadas na sua vontade humana e é difícil realmente alguém dar atenção para esse conteúdo enquanto viver assim. Então, ele deixa bem claro isso. E você que deu atenção para Jesus, sim, significa que você está dando atenção mais para ele do que para sua própria vontade. Parabéns para você que está ouvindo esse conteúdo e que está querendo aprender mais, amém? Então, continuando em meu estado habitual, pensei, sinto o pior de tudo, mas meu doce Jesus me diz que seus desígnios acima de mim são ótimos, que seu trabalho que ele realiza em mim, com certeza, né, Luísa, é mais importante do que você imagina, e que ele nem quer confiar aos anjos, mas ele próprio, o próprio Jesus fica em sua direção, né, olhando por você, cuidando de você, te protegendo, te guiando, sendo o guardião, o ator, o espectador, fazendo tudo para que tudo dê certo, para que tudo concorra para viver mesmo todos nós na divina vontade. Então, nada na minha vida externa tudo na minha vida externa é comum, que eu faço abaixo dos outros. Então, ela é uma vida comum, ela acha que é vida comum. Eu não acho, porque uma pessoa que está na cama, né, se eu estou alimentando de Eucaristia todos os dias, né, que vê Jesus, né, todos os dias e ouve Jesus, escreve tanto, não é tão comum assim. Mas ela, para ela mesma, externamente, ela não via nada, não tinha milagres, não tinha curas, não tinha prodígios acontecendo ao redor dela, conversões gigantescas, nada disso. Ela vivia na sua vidinha, lá pacata, guardadinha, né? Não tinha muitas pessoas que ela permitia ir vê-la, né? Ela não falava, não brigava. E então a vida é bem comum, como de Nossa Senhora mesmo. E ele fala, minha filha, você pode ver que sem o seu Jesus você realmente não pode pensar ou dizer que está fora do lugar. Até a minha querida mãe não fez nada de extraordinário. Então, dizendo aqui da Nossa Senhora, e se não você ler o livro dos 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade, você vai ver que a vida de Nossa Senhora era extraordinária, mas era interna. Era ela, Deus, né, os mares de graça, os mares de bondade, os mares de beleza, os mares de... Né, e tantos mares que ela recebia de sabedoria, de tal, tudo internamente. Nada ela fazia para fora, né? E vendo a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vê um pouquinho ela se manifestar falando com os apóstolos, conversando com, né, com a Madalena, com a Marta e tudo mais, mas era uma vida comum, simples, né? Onde ela era a mãe de Jesus, a mãe do extraordinário, né? E que vivia uma imitação perfeita da santidade de Jesus. E não tem o que dizer, né? Uma vida perfeita. Na verdade, ela fez menos aparentemente, né? Ela ficava mais na casinha dela, a maioria das vezes, né? Esperando Jesus, quando desse a ordem para poder vê-lo, aí ela ia até em direção a ele para poder matar a saudade e tal. Ela se inclinou para as ações mais comuns da vida, né? Durante a vida oculta de Jesus com ele, constantemente ele via ela girando para lá e para cá, costurando, varrendo, acendendo fogo, fazendo comida. Quem teria pensado que ela era uma mãe de um Deus, né? Uma vida comum, como ela mesma diz, né? Tudo guardava no coração. Suas ações externas nem foram, né, dispostas pelos apóstolos no Evangelho, porque, né, eles a conheciam, sabiam o básico dela, mas não precisavam falar das coisas extraordinárias, porque ela não fazia essas coisas extraordinárias, nenhum milagre, nada, né? Mas ela era extraordinária em si só,
porém não precisava falar muito dela, porque não era a intenção mesmo, né, da doutrina de Jesus, era a mensagem que tinha que estar sendo, né, divulgada no Evangelho. Então você não fique triste, né, referente a isso, por Nossa Senhora não estar tão, né, participante ali nas ações de Jesus no Evangelho, porque não era essa a intenção verdadeiramente, mas ela fez muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente possa imaginar, né? Ela foi a única companheira nas dores de Jesus, a única que consolava o nosso mestre, né? Ela foi muito importante para ele, muito, muito mesmo. Contendo nela a palavra eterna, todo o movimento dela, toda a ação humana recebeu a adoração de toda a criação. Então imagina, ela estava com a palavra eterna dentro dela, o Criador do mundo dentro dela, o Deus de toda a criação dentro dela. Então toda a ação humana que ela fez recebeu a adoração de toda a criação. Dela veio a vida e a conservação das criaturas. E uma coisa que é interessante que eu estava lendo aqui também, que eu aprendi com Jesus no livro aqui, foi que ele disse que a vontade divina é que mantém a ordem, é que mantém o mundo girando. Esse giro da terra, né, do sol, e essa manutenção da vida na terra, a água, as chuvas, né, tudo que acontece na terra, toda essa purificação que o sol continua fazendo, né, ressecando a sujeira, ressecando os resíduos, né, e tudo mais, tudo isso é obra da divina vontade. É ela quem mantém tudo na ordem, é ela que mantém tudo funcionando, é ela que coopera em toda a ação de Deus. Então é a vontade de Deus, é Ele quem mantém tudo. Então se não fosse ela que tivesse dado a vida para Jesus, talvez a gente não estaria vivos hoje, não estaríamos vivos, a terra já teria sido realmente, né, demolida pela própria, né, ação da divina vontade. Então o sol pendia dela e esperava a conservação de sua luz, o seu calor, a terra pelo desenvolvimento da vida das plantas, tudo estava vagando ao seu redor. O céu e a terra estavam à sua frente, mas quem viu alguma coisa? Imagina, Nossa Senhora era a mãe de todas as criaturas, a mãe da vida na terra, né? Dentro dela tinha a vida da terra, a conservação da terra, e ninguém viu nada, ninguém notou nada enquanto ela vivia. Toda a sua grandeza, o seu poder, sua entidade, os imensos mares de bens que vinham dela era de dentro. Cada batimento cardíaco, respiração, pensamento, palavra era uma saída em seu Criador, entre ela e Deus apenas internamente. Havia correntes contínuas que ela recebia e doava. Nada saiu que não machucou o seu Criador, que não tocou o seu Criador e que ela não foi tocada por ele. Essas correntes aumentaram e a elevaram e a fizeram superar tudo, mas ninguém viu nada. E essa mulher sofreu demais, sofreu muito. Tudo o que Jesus vivia, ela sentia dentro dela, ela sabia os pensamentos, as palavras de Jesus, os consolos. Ele conversava com ela em oração e ela ouvia, né? Então a gente deve também fazer a mesma coisa que Jesus fazia, conversar com a nossa Mãe do Céu. Unir com ela as dores que nós sentimos, os nossos padecimentos. Ela é a mãe dos aflitos. Então, qualquer situação que nós passamos, é com ela que nós devemos desabafar, é com ela que nós devemos contar com a ajuda dela. E ela cuida totalmente de nós. No Reino da Divina Vontade, no livro dela, nos 31 dias com Maria, ela fala que vai cuidar de cada um de nós, que ela vai tomar conta de nós, que ela vai ser a nossa protetora, a nossa guia. Então, nesse momento, você consagra-se a Nossa Senhora. Diz para ela: Mãe, obrigado por ter tomado conta de mim, estar tomando conta das minhas ações, de estar me colocando dentro do reino da divina vontade, mantendo-me protegida da minha própria vontade. Ela odeia a vontade divina humana, ela detesta a vontade humana e o estrago que a vontade humana faz no mundo. E ela pede para que você dê a vontade sua para ela. Constantemente é o que ela implora, ela mendiga pela sua vontade humana, dê para ela. Você não vai perder nada fazendo esse processo de entrega à nossa Mãe Santíssima. E entre mim e minha mãe, essa corrente correu, que o batimento cardíaco dela correu no meu e o meu correu no dela. É isso que vai acontecer. Tudo o que aconteceu com Nossa Senhora vai acontecer entre nós e Jesus, tá? De modo que ela viveu no meu batimento cardíaco eterno e eu do batimento cardíaco materno, pelo qual nossas vidas foram trocadas. E foi precisamente isso que me fez distinguir entre mim, que ela era minha mãe. As ações externas não me satisfazem, nem as gosto. Tá vendo? Ele não tá nem aí com as ações externas, né? As ações externas não me satisfazem,
nem gosto delas se não partem de um interior cuja vida eu formei. Então, se parte de uma vida onde ele não formou, as ações externas de uma pessoa que não é formada pela ação da graça de Deus, que não é inspirada pela graça, que não está vivendo nesse conteúdo da graça, não adianta nada. É uma ação jogada ao lixo. Imagina uma obra de caridade que você gasta muitos reais, né, fazendo isso, dando ovo de Páscoa para as pessoas, dando cesta básica, fazendo coisas maravilhosas de caridade, mas não partem de um coração agradecido a Deus, não partem de uma inspiração, né, sem querer nada em troca. Você faz isso, né, querendo a estima daquelas pessoas, você quer ser considerado, todos os anos você está ali fazendo essa obra, e as pessoas, né, veem isso como uma forma de estima a sua pessoa, e aí de repente mais para frente você aproveita disso e se candidata a vereador da sua cidade, né, alguma coisa. Então, essas ações externas que você realizou foram com qual intenção? Não foram gratuitas. Tinha alguma coisa por trás, tinha uma intenção por trás em seu benefício próprio, humano. Então, quantas pessoas que fazem isso? Quantas pessoas que fazem isso? Mas também tem pessoas maravilhosas que também utilizam disso para fazer o bem de verdade e sem esperar nada em troca, e fazem às vezes sem que ninguém saiba que foi elas que fez. Então, o mais bonito de uma obra de caridade é você fazer e tentar fazer de tudo para que não seja visto, né? Para que você não seja considerado, para que você seja apagado, que você desapareça e somente Deus apareça, né? Que seja pela providência de Deus que você conseguiu esse valor para ajudar as pessoas. As suas doações, né? Se você fizer uma compra, você quiser fazer essa compra de coisas para doar, né? Que você encontre pessoas para fazer a distribuição sem que essas pessoas contem quem você é, sem que elas saibam que você quem fez, né? Sendo constante essa atitude de esconder realmente aquilo que Jesus falou assim: quando você der com a mão, que o outro, né, que a outra mão não saiba o que você está dando. Então isso é uma atitude do Evangelho, e ele pede para que a gente siga todas as instruções da doutrina dele do Evangelho. Isso é importantíssimo para a gente poder viver a divina vontade. Então que nós possamos realmente inculcar na nossa mente o quanto Jesus ele ensinou, e tudo que ele ensinou está em primeiro lugar, né, para a gente poder unir todos esses ensinamentos junto aos ensinamentos da divina vontade para viver esse dever para com Jesus, né, de viver essa verdade do Evangelho de verdade, sem querer mostrar para ninguém, desaparecer, e que tudo aponte para Ele, tá? Tudo, mas é o que Ele está falando aqui. Eu estou acostumado a cobrir as minhas melhores obras com as coisas mais comuns, para que ninguém as aponte. Então a gente vê assim que quando ele faz um milagre, às vezes ele utiliza do médico, do remédio, do tratamento, né? E as pessoas falam assim: ah, minha filha, igual eu fui no quarta-feira, o cara falou, eu fiquei horrorizado com o que ele fez. Não precisava fazer isso, mas tudo bem. O pregador, né, falou pra gente assim: a minha filha, ela só está mexendo o braço porque ela está fazendo desde sempre fisioterapia. Mas eu peço para Deus curar ela todo santo dia, porque ela nasceu com problema no braço e tudo mais, e eu peço para Deus todo dia para curar ela. Mas ela tá com 80% funcionando o braço, né? E é graças à fisioterapia. Opa! Ele considerou que foi Deus que abençoou a fisioterapia, depois ele falou, mas não devia ter feito isso. Ele devia ter falado claramente: foi graças a Deus, que utiliza dos meios mais comuns, como uma simples fisioterapia, para conseguir benefícios para as pessoas. Então ele está acostumado a cobrir as suas melhores obras com as coisas mais comuns. Quem deu conhecimento para o fisioterapeuta? Quem deu conhecimento para o professor lá do curso de fisioterapia? Quem deu todo esse entendimento, essa sabedoria? Quem foi? Deus. Quem foi que fez as obras? Para poder um médico saber como fazer tudo, a cirurgião saber consertar o nosso corpo humano. Como que isso? Tudo Deus. Então a gente tem que lembrar de Deus em todos os momentos. E não só para nós em diante, só nós e Deus. Mas a gente tem que falar mesmo nessas horas. É Deus quem conseguiu a cura da minha filha. É Deus quem está fazendo essa obra maravilhosa, utilizando desses bens do mundo. E esquecer de falar, de aumentar qualquer coisa. Mas em primeiro lugar é Deus. É Deus quem utilizou de métodos para que a minha filha voltasse a mexer o braço, a pegar as coisas, a fazer. É o meu Deus, toda a minha salvação, que cuida de mim, que utiliza dos bens da terra para cuidar de nós.
Então a gente tem que ter essa consciência constante. Então os filhos da divina vontade têm essa consciência. Então, né? Mas ele fala aqui, para que ninguém as aponte para mim. Ele faz isso, mas é de propósito, para que a gente possa, né, tentar compreender e penetrar nesses mistérios dele, né? E eu sou mais livre para trabalhar. E quando eu cumpro tudo, faço surpresas e as manifesto a todos, deixando todos maravilhados. Então isso é a obra de Deus, a gente vê que ele é assim. Mas é certo que o trabalho que eu faço em você, Luísa, é ótimo. Parece-lhe que faz todos os seus atos correrem na corrente da minha vontade e a corrente da minha vontade correr na sua. E enquanto essas correntes correm, elas fazem um ato apenas com todos os atos da criatura, fazendo a vontade divina fluir sobre todos. Então é lindo isso da divina vontade, né? Que os atos que nós fazemos na divina vontade correm com a vontade de Deus, na nossa vontade, e esses atos vão penetrar nos atos de todas as criaturas, passado, presente e futuro, né? Fazendo uma vontade divina fluir sobre todos, tornando-se ator de cada ato de cada um. Então, divinizando os atos de outras pessoas, né? Naqueles atos mais simples de outra pessoa, mesmo um pecador, substituindo todo o ato divino com amor, reparação, glória divina e eterna. Que a corrente de vontade humana está em contínuo relacionamento à vontade divina e que uma flui para a outra. E é o que eu recomendo, que você tome cuidado e siga-me fielmente. Então, é o presente de Deus para nós, né, que a gente entenda que as nossas ações dentro da vontade divina têm poder de divinizar os atos de todas as criaturas, fazendo amor, reparação e a glória do Divino Pai. Amém? Para poder devolver o que o Pai perdeu nesses anos todos, o que Jesus perdeu nesses anos todos de adoração, de graças, de bênçãos e tudo mais, né, diante dele, na presença dele, para ele, né, quantas pessoas deixaram de fazer, né, agradecimentos constantes e nós vamos fazer em nome dessas pessoas e aí Deus vai, né, considerar que aquela pessoa lá no passado fez aquilo por causa de nós termos ofertado por ela, amém? É isso, é um presente de Deus muito grande na divina vontade. E aí ele diz aqui, ela diz que se sentiu distraída diante de tudo, tal, das coisas que aconteceu. E ele fala, portanto, tenha cuidado, porque quando você faz algo assim, não flui na minha vontade, acontece como se o sol parasse de seguir. E quando você está distraída, forma nuvens que obscurecem o sol. Mas quando as distrações são involuntárias, que não são da parte dela, um ato forte e decisivo de sua vontade de correr na minha vontade é suficiente para fazer o sol passar. Então, quando uma coisa acontece, que não foi ela que buscou, né, que não foi ela que correu atrás, não foi dela, né, um ato forte e decisivo da parte dela, dizendo não, né, vou voltar para correr para a divina vontade, vou ofertar isso pela divina vontade, e aí faz o sol, né, faz o sol novamente girar e uma brisa, um vento, faz fugir as nuvens que obscureceram o sol e fazer o sol da vontade divina brilhar de novo, mais bonito. Então a gente está vivendo, né? Fez aquele ato preparatório de manhã, consagrando o dia, depois em todos os atos atuais você também consagra, né? Isso a gente vai estar explicando como que Jesus mesmo falou sobre isso. E aí você consagra cada ato e se você se distraiu em algum momento, em alguma circunstância, volta novamente, né? Se liga novamente à divina vontade, né? Sua mente tem que estar constantemente sendo vigiada por você mesmo e Deus, ele te ajuda a ser, né, constante nessa vigilância. Então, pouco a pouco você vai entrando nesse universo e vendo que Deus faz parte de você, você faz parte dele e assim não tem como mais correr disso, não tem como mais. Apesar de tudo que aconteceu ao seu redor, de tantas coisas que acontecem, você vai perceber que não dá para se distrair de nada. Por isso que eu não consigo nem assistir televisão mais, para não me distrair, para não tirar o foco, né, para que eu possa fazer todas as minhas ações realmente consagradas à divina vontade. Né? Não é que é pecado totalmente assistir uma televisão, eu posso assistir sim um jornal, posso assistir alguma coisa, né? Um canal católico, não tem problema nenhum, mas tudo dentro consagrado à divina vontade, tudo você tendo consciência de que você está dentro da divina vontade, né? E aí várias ações você fazia antes, você vai parar de fazer, você não vai conseguir fazer certas coisas mais, não tem como, né? Como assistir série, assistir novela, assistir filmes que não têm a mensagem central como Deus quer, né, que fale de uma mensagem central de salvação, de cura, de restauração das vidas, de entendimento do que da vida, né, presente, ser um presente de Deus. Você vai querer assistir filmes mais alegres, filmes mais que realmente trazem essa esperança pra gente, do entendimento do céu. Tem filmes bons, né?
E nada que mantenha você na terra, algo que te leve para contemplar o céu. É isso que a divina vontade pede, para que você não contemple a terra, mas contemple o céu. As más notícias, as coisas que você ouve, as coisas que você vê que está acontecendo ao seu redor, que não é de Deus, tudo isso você oferta, né, por essas pessoas, por essas situações. Né? Você ora, agradece a Deus, né, adora, você pede, você ora, pedindo a Deus para que tudo isso, né, seja sendo constituído pela ação da divina vontade nos atos dessas pessoas que estão fazendo isso, desejando bem para elas, para que elas possam conhecer essa realidade da divina vontade, para que elas possam ser beneficiadas pelas obras que você está realizando na divina vontade, pelas orações que você está mandando a Deus, para que volte chuvas de graças para as vidas de todas as almas, em todos os lugares, né, em todos os sentidos, você possa fazer a obra de Deus. Amém? Estivemos unidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia. Um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.